Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Aqui em Brasília, nos últimos dias aí uma matéria aí sobre um pastor que foi preso, logicamente, por abuso sexual, né? Lamentavelmente, mais uma vez, por abuso dos seus membros, né? Vamos dizer assim. Lamentavelmente, não era a palavra membro que caberia para as pessoas que são abusadas num local em que supostamente seria para adoração a Deus e para que as pessoas pudessem também exaltar ou fazer o seu espírito, né, aflorar e trazer e ter uma conexão mais íntima com Deus, né, o mais próxima de Deus possível. Mas não é isso que acontece. As pessoas são abusadas e emocionalmente, como eu já tenho dito, e também abusada fisicamente. Algumas não foram só mulheres, não, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Essa cura que esse pastor prometia envolviam até homens, né, que praticavam sexo com esse cara. Olha só a que ponto que as pessoas chegam, a que ponto as pessoas podem chegar e se sujeitam a determinadas coisas por fanatismo religioso. Essa é uma realidade muito grande. E, lamentavelmente, mais uma pessoa que vivia aqui no Distrito Federal, inclusive Samambaia, bem aqui, próximo aqui, ó. Se eu for aqui, sem exagero mesmo, a 500 metros eu já estou aqui na Samambaia. Eu estou apontando aqui, vocês não fazem a mínima ideia, é porque o meu condomínio fica aqui e aqui passa uma pista, né, que liga o Recanto das Emas, que fica bem aqui atrás, vai para Santa Maria, que é uma outra cidade no DF, e também vai para Valparaíso, que também é próximo, mas já é Goiás, né? A divisa do Distrito Federal. Santa Maria está aqui, aí do outro lado tem o Goiás, né? Bem na divisa. Então, Samambaia é bem aqui. Agora, lógico, Samambaia é gigante, é muito grande. Então, a igreja desse cidadão é bem mais para lá, né? A gente vai dizer a igreja do cara. Lamentavelmente, a igreja dele é bem mais para frente um pouquinho. Mas era lá que aconteciam essas tragédias, esses abusos, essas coisas abomináveis, né? Então, esse homem controlava essas pessoas e fazia o que queria. Dizia que se essas pessoas não fizessem certas coisas, vocês procurarem aí, vocês vão encontrar. Estão aí nas mídias nacionais, no YouTube está cheio de pequenas reportagens sobre isso. Então, as pessoas vão lá em busca de uma ajuda espiritual e o cara oferece essa ajuda, né, entre aspas, em troca de sexo. E esses abusos aconteciam em diversos locais, não só lá, mas em outros locais onde ele dizia que curaria essas pessoas de alguns males se elas praticassem sexo com ele. Então, as curas viriam através do sexo com ele. Igual acontecia com aquele senhorzinho que abusava das suas... Era uma seita pesada que tinha lá em São Paulo, com uma ramificação em alguns lugares, principalmente do sul, onde ele prometia cura através dos seus fluidos corporais, né? Ou seja, o seu sêmen curariam mulheres de câncer se ele ejaculasse dentro delas. Olha, são esses absurdos, essas coisas terríveis que nós vemos acontecendo todos os dias, e tudo isso em nome de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, com as atrocidades que esses homens praticam, mas eles vêm praticando isso. Olha, atrocidades em nome de Deus, elas são praticadas há muito tempo. Os cruzados eram um desses, que não só eram homens perigosos porque sabiam o que estavam fazendo,
como também eram homens perigosos porque faziam pelo fanatismo. Muitos dos cruzados, que eram apenas soldados, não eram os líderes, faziam aquilo porque temiam a Deus, porque estavam numa, como o nome diz mesmo, numa cruzada, ou seja, numa busca para recuperar a Cidade Santa e entregar ela aos devidos donos, né? Também entre aspas, porque todos se julgavam donos, tanto os cristãos quanto os muçulmanos, que também se apossaram da Cidade Santa. Então, todos eles eram considerados infiéis. Os católicos eram considerados infiéis, os muçulmanos infiéis, os judeus infiéis, e cada grupo desses considerados infiéis estavam tentando livrar a Terra Santa dos infiéis. É muita loucura, né? Então, em nome de Deus, muita coisa foi praticada. Muitos abusos sexuais, muitos abusos psicológicos, emocionais foram praticados em nome de Deus. Em todos os tempos, desde que você possa imaginar. E não é só no mundo ocidental não, tá? No mundo oriental também muitos líderes religiosos abusaram de pessoas. Nós tínhamos aí, principalmente nos anos 80, um cara chamado Reverendo Moon, que tinha raízes aqui no Brasil, que eram coisas terríveis também, né? Existem diversos documentários que falam sobre esses líderes religiosos e sobre esses abusos que eles praticavam. Ou seja, não só no mundo oriental, como no mundo ocidental também. Né? Então, todos esses líderes religiosos estão sempre se envolvendo com problemas. E é complicado isso. Aí você fala, todos? Não vamos generalizar, vamos dizer aí que uma grande parte, lamentavelmente eu vou dizer que é uma grande parte, porque esses caras estão sempre envolvidos. E uma coisa que é interessante, se nós formos colocar, lógico, eu não estou falando das coisas não relatadas ou das coisas que ficaram omissas ou escondidas, mas se você pensar, tanto católicos quanto protestantes sempre estiveram envolvidos com esses abusos. Então, antes nós tínhamos mais notícias de líderes religiosos católicos porque eles eram a maioria. Hoje a coisa está meio a meio e nós temos hoje, se formos fazer uma estatística, eu tenho quase certeza que existem mais abusos praticados por líderes religiosos evangélicos do que por católicos, porque a quantidade de coisa que sai terrível. Quase todos os dias você tem reportagem falando de líderes religiosos evangélicos envolvidos com abusos sexuais e com roubos e dentre outras coisas. Então é terrível. Então, ou seja, é um mundo que está, quando eu estou falando do mundo religioso, tá? Que está cada dia mais desacreditado, mas lamentavelmente crescendo. As pessoas estão participando, sendo abusadas e mesmo assim continuam. Tivemos aí o João de Deus, que de Deus não tem nada, né? Mas um cara super abusador, perigoso e aqui próximo aqui fica no Goiás, mas também próximo aqui, 100 quilômetros daqui, onde os brasilienses iam sempre para lá, né? Não só atrás do João de Deus, mas também atrás de vamos dizer assim, tranquilidade para os finais de semana e coisas parecidas. Mas, lamentavelmente, as pessoas estão entregando suas vidas, a direção das suas vidas nas mãos dessas pessoas. E essas pessoas continuam abusando e explorando o máximo que pode, tirando todo o seu conforto, sua tranquilidade mental, e vamos dizer assim, e suas economias estão sendo dadas. Algumas dessas pessoas abusadas, que participam desses lugares, tiram tudo dessas pessoas, tiram até as casas, os carros, tiram tudo. Essas pessoas, esses grupos, são máquinas
de defraudar as pessoas, de explorar ao máximo, né? São uma máquina de caça-níquel, arrancam tudo que puderem arrancar, eles arrancam, lamentavelmente. Então, pô, infelizmente, isso tem acontecido e tem crescido. Quanto mais a gente vê, quanto mais isso vamos dizer assim, divulgado, mais essas pessoas aparecem. Infelizmente, lamentavelmente. Então é isso. Valeu, muito obrigado.